Olá, bom dia! É com imenso orgulho que hoje nós estamos aqui para o primeiro seminário de práticas de estágio do curso de Pedagogia. Muitos trabalhos são realizados nos nossos estágios e esses trabalhos ficam na sala do próprio estágio e que tem acesso a professora e os colegas de sala. O propósito desse seminário é exatamente isso: socializar as práticas, fazer com que o nosso estudante de pedagogia tenha esse compartilhamento das suas práticas. O nosso estágio ele é estruturado em diversas etapas, desde a entrada do estudante na escola, período de observação, período de entrevistas, depois então que começa o planejamento para alcançar a efetiva docência. E no final tem o relatório. E é isso que nós vamos apresentar hoje, essa síntese do que aconteceu nos estágios desse semestre de 2015-2. Bem, vamos iniciar então com o estágio supervisionado de Educação Infantil 1. Esse estágio trabalha com as crianças de 0 a 3 anos. E estamos aqui com a professora Marileia Mendes Goulart. Bom dia, professora. Bom dia, Cris, bom dia aos estudantes que estão participando, os professores que estão aqui conosco e estudantes. Então, Marileia, gostaria de conversar com você que o nosso estágio de 0 a 3 anos é um momento que nós consideramos muito delicado até. Trabalhar e ter acesso, né, às turminhas de 0 a 6 anos, muitas vezes traz para o nosso estudante uma angústia, como será que vai ser? Então é um desafio e é o primeiro momento de estágio que o estudante do curso de Pedagogia tem. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do estágio. Primeiro dizer que é uma felicidade a gente estar nesse processo, nesse primeiro momento de fazermos a socialização das práticas. Eu lembrei agora de uma parte do poema do Manuel de Barros que ele fala que o meu quintal é maior que o mundo. Então, nesse momento do estágio, são tantas riquezas experimentadas pelos estudantes por meio dos olhares, por meio da escuta atenta, que a gente precisa divulgar para os demais essa experiência vivida. O estágio de educação infantil, sobretudo com os bebês, é um desafio tanto para os estudantes quanto para nós professores, porque são poucas produções. Nos últimos anos é que as crianças começam desde 0 até os 3 anos, e neste momento eu vou até lembrar de uma estudante que ontem no seu relatório ela dizia: professora, eu pensei que as crianças de 0 a 3 anos não aprendiam, a gente precisava apenas cuidar. Mas com este olhar atento, a gente vai percebendo que as aprendizagens delas são diferenciadas. A aprendizagem se dá por meio das suas experiências uns com os outros, por meio do tato, por meio da sensibilidade, por meio do olhar, por meio da inquietação e da curiosidade que elas têm. Eu queria que eles passassem o slide, por gentileza. E aí, nesse estágio, nesse processo de estágio, nós vivemos alguns momentos que penso que todo estágio no curso de Pedagogia também vive, que são momentos bastante específicos, que é a observação. Então, naquele momento em que nós vamos observar, é um dos momentos mais preciosos, porque a gente tem de olhar e registrar aquilo que vemos. A partir desse registro, nós fazemos o nosso planejamento, porque é ali que a gente percebe quais são as necessidades reais para aquelas crianças e para aquele grupo específico. E a gente tem uma diversidade muito grande, e eu acho que é o que torna muito belo o curso de Pedagogia na virtual, porque nós temos experiências de norte a sul, né? Então é uma riqueza que também nos deixa encantados.
A partir dessa observação e volta de planejamento, de olhares a partir também das nossas experiências, que são as minhas como professora, mas também as experiências de cada um dos estudantes no seu contexto. A partir disso, nós organizamos a nossa docência. E a avaliação de tudo isso que vai se concretizar no momento do relatório. Então, eu destaco para o estágio, esses momentos são relevantes, significativos e nos tornam docentes. Ok. Bem, e temos aqui para abrilhantar o momento do estágio de socialização, a apresentação da nossa estudante, a Gisele da Silva Venâncio Pacheco. Ela preparou um vídeo especialmente para participar aqui do seminário e eu peço então para a equipe, pode rodar o vídeo. Olá, meu nome é Gisele Pacheco. Vou fazer aqui a apresentação do meu estágio na educação infantil, com o tema de onde vem eu realizei meu estágio no Colégio Jardim Anchieta, Florianópolis, Santa Catarina. Essa turma tinha 15 alunos e o objetivo proposto pela instituição é trabalhar com todos os aspectos das crianças, estimulando o desenvolvimento amplo da mesma. A faixa etária é infantil 3, são crianças de 2 a 3 anos. Nessa foto, as crianças estão em roda com a professora de música. No meu primeiro dia de docência, expliquei a eles de onde vem o mel, com figuras da abelhinha até chegar ao pote do mel. No segundo dia de docência, mostrei a eles o pote de mel, para depois eles degustarem. A socialização do estágio foi utilizado um painel para atividades realizadas. Segundo a professora Giane, eles adoram que suas atividades fiquem expostas, pois adoram dizer que foram eles que fizeram. E quando os pais vêm buscá-los, eles gostam de mostrar suas atividades. Foi muito gratificante realizar a docência na educação infantil. Foi um momento de realização e alegria, onde você ensina, eles aprendem muito rápido. As crianças são muito curiosas, tudo querem conhecer, querem saber, são ativas, comunicativas, demonstram interesse por aprender. Segundo Rubem Alves, a missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, provocar o espanto, é provocar a curiosidade. Obrigada. Ok. Então, muito obrigado para a Gisele, né? E eu gostaria que, então, a Marileia fizesse uma fala final, tanto sobre o trabalho e sobre esse desafio do estágio com as crianças de 0 a 3 anos. Esse foi um desafio muito grande para todos nós, como já havia mencionado, mas aqui vou destacar no trabalho da Vanessa, então, da Gisele, porque ela trabalhou com os cheiros, com os sons, com a experiência de sentir que as crianças precisam neste momento. E um outro aspecto que eu penso que é bastante relevante e que apareceu ao final do trabalho da Vanessa foi a questão da socialização. E eu dizia a eles, uma produção das crianças não é somente uma produção escrita, porque por meio do desenho a criança também está produzindo, por meio da pintura, por meio da música, e aí é importante esse momento da socialização, porque as produções das crianças têm de ter significado para elas e para os adultos que ali estão. Então eu gosto bastante de discutir, inclusive nas webs com os estudantes, que para um bom planejamento nós precisamos pensar sempre no espaço, no tempo, nas rotinas, porque elas fazem parte da educação infantil e esse momento do cuidado também é aprendizado, não há essa dualidade, mas é junto, o cuidado e a educação. E então essa socialização, os trabalhos na sala de aula que organizam esse ambiente, precisa ser sempre
das crianças e não dos professores. E esta é a produção delas. Então, eu parabenizo a Gisele por ter apresentado este trabalho e mostrado também ali essa produção, que é importante. Um outro aspecto que em todas as produções, em todas as docências, a gente percebeu foi que as estudantes organizavam as rodas de conversa. Eu penso que no momento da roda de conversa, a gente está trabalhando com algo que é muito importante. E a Gisele também menciona. As crianças são sujeitos a gente até viu ali a foto com as crianças tudo em roda. Elas são ativas, potentes, e as falas delas, a participação delas, vai fazendo com que a gente alcance esse aspecto que também é importante na educação infantil, que é a autonomia delas. Exatamente, e a autoria também. Socializar, autoria, isso, socializa algo que ela tem como produção, como autora. As suas falas vão nos demonstrar o seu aprendizado. Exatamente. Então, que não é mensurável na educação infantil. Na educação infantil, com as crianças pequenas, a fala é importante. Isso é produção delas. Né? E a gente vai, então, aí estabelecendo algo que quase não acontece nas escolas, mas que a gente precisa nas instituições, mas que a gente precisa vencer, que é o desafio da participação conjunta entre as crianças e os bebês. E algo também que eu, em quase todas as devolutivas, eu apresentava para os estudantes, era que a gente se refere muito às crianças, alunos. Sobretudo na educação infantil, nós devemos tratá-las como crianças. Elas não deixaram de ser crianças porque adentraram o espaço escolar. Elas são crianças. É muito interessante nós socializarmos os trabalhos dos nossos estudantes e ter também um momento de formação. Não é, Marileia? Mais uma vez, estamos aqui no momento de aprendizado, no momento de formação. E que é isso, fechar um semestre revendo as práticas, pontuando. E vamos já agradecer mais uma vez a Gisele. Obrigada, Gisele. Já vamos passar para a apresentação do estágio supervisionado da educação infantil 2, que se refere às crianças, então, de 4 e 5 anos. Como a Marileia já colocou, a diversidade que o ensino à distância nos possibilita de encontrar em diversas regiões, né, essa diversidade, tanto em escolas públicas como em escolas particulares, é também para essa socialização e para esse momento onde tem também uma reflexão, um ponto a ser discutido e avaliado, porque se nós estamos, todas as estudantes, na mesma instituição, nós temos um olhar sobre uma instituição, que muitas vezes acontece no ensino mais presencial. E o ensino à distância possibilita esse olhar mais até ampliado, que a mesma orientação da professora, e devo falar que a nossa orientação é uma orientação diária. As professoras estão aqui, sabem que diariamente nós temos o contato com as estudantes estagiários, com os estudantes estagiários, e sobre a mesma direção e a mesma orientação, isso impacta a realidade. Então, uma realidade, uma escola, uma instituição de educação infantil, ela também dá um pano de fundo para esse estágio. E essa diversidade é algo que nos possibilita maiores reflexões, maiores discussões, e eu acredito até um aprendizado. Eu gostaria então que a Leia, que a gente chama de Leia, a professora Leia, nos colocasse um pouquinho suas percepções sobre o estágio da educação infantil 2, de 4 a 5 anos. No estágio de 4 a 5 anos, a gente continua com as mesmas lógicas, a gente
orienta desse modo. As crianças de 4 a 5 anos, elas têm uma autonomia maior em relação ao cuidado, então isso é importante, mas a gente percebe, muitas vezes, por meio da observação, eu acho que isso é algo para a gente destacar, o quanto, mesmo que as instituições sejam aqui do sul ou do norte, não importa, elas têm vindo com uma grande preocupação somente para a alfabetização e para uma alfabetização de memorização de sílabas. Então tem sido um grande desafio quando a gente faz as devolutivas, dizendo para as estudantes que todo espaço é um espaço de aprendizado, que é preciso ainda que elas estejam no parque, que elas façam atividades de desenho, de pintura, de recorte, que a arte seja levada para dentro da sala de aula, que a gente tenha momentos de produções coletivas e individuais, né? E as produções de textos, elas podem ser realizadas sim, porque o professor pode ser o escriba, mas as demais orientações, elas ainda continuam, da escuta, desse olhar atento, das percepções para as falas das crianças, porque essas falas sinalizam para nós o aprendizado delas e as necessidades de cada uma. Em relação aos espaços também e aos tempos, nós damos as mesmas orientações e eu acho que a gente vai poder verificar um pouquinho melhor pelos trabalhos que vão ser apresentados. A Leia nos coloca algo que é fundamental exatamente nesse momento da educação infantil, onde tem uma precipitação da escolarização e também de uma sociedade que cobra resultados. Então, tem muitas vezes os pais, a escola é cobrada também, que já tem que sair alfabetizado, e alguns colocam, o meu filho com 5 anos já sabe ler e escrever, como se isso fosse um troféu, algo, e não, claro, porque não tem a percepção de outras linguagens e outras potências que precisam ser trabalhadas, mesmo porque a criança pode até ler e escrever, mas tem um imaginário por trás que o lúdico possibilita. As suas interações, as suas experiências, porque a alfabetização ela pode acontecer ou a priori ou depois, mas as potências e as expressões, as diversas linguagens, elas não podem ser suprimidas para alcançar esse resultado. E eu imagino e penso que para nossa estudante, para os nossos estudantes, é preciso ter a clareza do que a nossa equipe, nosso corpo de professores tem de entendimento disso, porque eles vão ter um enfrentamento quando eles estão no campo de estágio, que é para alfabetizar, é para memorizar e etc., mas eles estão sob a regência e a orientação de professores estudiosos que têm uma percepção mais, claro, a nossa percepção, mas é uma percepção de estudo e que cuida desses outros aspectos para não reforçar o que uma sociedade já coloca. Eu queria socializar com o grupo que nós tivemos nos momentos de observação, ficou perceptível como eu faço a leitura de todos, o quanto a gente precisa romper com essa lógica de escolarização lá na educação infantil, nos anos iniciais também, quando, por exemplo, em cada um dos registros, quando vocês escrevem a rotina, todas as crianças, a maioria delas, a professora as encontra num pátio, coloca em filas, vão para a sala de aula, fazem uma oração. E quanto eu dava uma devolutiva para vocês dizendo, o momento da acolhida precisa ser pensado. Nós precisamos romper com essa lógica, por exemplo, do porquê que a gente tem de fazer a oração. Por que a fila? Que isso tradicionalmente na escola foi constituído para que a gente fosse formatado. Mas nós estamos num outro tempo, né? A gente tem aí outros desafios.
Então, eu discutia, né, nas webs, como é que a gente pode fazer de um outro modo, sem interferir, mas com todo o tato, porque a gente está entrando numa escola que também vai nos acolher. Exatamente. Então, este é um desafio grande, né, para que a gente não cause um estranhamento entre o estudante estagiário e a escola e o professor que lá está. Mas aí, qual é o momento que nós vamos escrever isso? No momento da nossa docência, que a gente pode organizar algo diferenciado, e no relatório de observação, porque no relatório de observação, na maioria das vezes, a gente repete aquilo que foi visto, mas nos comentários é preciso que a gente traga para os comentários os nossos aprendizados durante o curso. Eu lembro bem que uma estudante colocou no momento do comentário que a professora alfabetizava com o letramento, escreveu toda a questão do letramento. No entanto, as fotografias e as falas no momento da escrita, da observação, remetiam a uma alfabetização tradicional. Então, é um olhar no momento da escrita que também precisa ser muito atento e reflexivo. Então, eu não sei se a gente tem dado conta de comunicar isso. Por isso que é importante a gente estar assim, nesse momento de web, de socializar, porque esses são os nossos olhares. Exatamente. Então, para representar os estudantes da Educação Infantil 2, nós vamos agora assistir o trabalho da Vanessa Rabel Pereira. Ela nos presenteia com seu vídeo que ela montou. Eu peço então para a produção. Pode passar o vídeo da Vanessa. Me chamo Vanessa Abel Pereira e estou cursando o 5º semestre do curso de Pedagogia, onde tive a oportunidade de realizar o projeto Casamento da Dona Baratinha. Este projeto visa despertar o prazer na leitura e ampliar a percepção das linguagens orais e escritas em crianças que se encontram no processo de alfabetização. Este projeto foi aplicado numa instituição particular chamada Colégio Nova Geração, situado na cidade de Três Corações, Minas Gerais, e é aplicado na turma do 2º estágio. Esta escola tem como objetivo o desenvolvimento do potencial da criança de uma forma integral, trabalhando habilidades para que desenvolva a inteligência emocional, a comunicação e habilidades para adquirir novos conhecimentos. Além de trabalhar em áreas como a linguagem de expressão oral, escrita, plástica, musical e corporal, linguagem matemática, natureza e sociedade. A turma do 2º estágio é formada por 25 alunos, sendo 14 meninas e 11 meninos que completam 5 anos até 30 de junho. O primeiro dia de docência foi apresentado o conto da Dona Baratinha, através da lousa digital, onde as crianças puderam visualizar as imagens e interagir, lendo partes da história e imitando sons dos bichos. Após, cada criança registrou por desenho a parte que mais gostou. Apenas uma criança fez o registro por escrita espontânea. Bom, utilizar a lousa digital foi muito interessante, pois enriqueceu muito a nossa história. Através dos slides, as crianças puderam se interagir. Aquelas crianças que estão no processo já de leitura, arriscaram a ler algumas frases, animando assim as outras também a tentarem ler. Deu para desafiar as crianças, para elas estarem encontrando as palavras que elas já conhecem. E assim foi muito mais interativo a leitura do conto da Dona Baratinha. Além também que com a lousa digital, durante a atividade de desenho, foi colocado uma música relaxante, auxiliando assim na concentração das crianças, e também a música ela melhora a criatividade, além de aumentar a concentração.
No segundo dia, nós conversamos informalmente sobre o conto da Dona Baratinha e as crianças fizeram o reconto da história. Trabalhamos com atividades de identificação de palavras, onde eu levei para elas o texto para que elas pudessem ver a escrita, depois pedi que elas circulassem as palavras, fizessem cópia de algumas palavras e também levei uma atividade de caça-palavras, onde através das brincadeiras elas puderam estar identificando e escrevendo palavras retiradas do próprio conto. A participação da turma foi muito satisfatória, todos interagiram, pois à medida que eles iam achando, eles iam comemorando, um aluno ia ajudando o outro, o coleguinha que estava sentado ao lado, eles iam até o quadro para poder mostrar. Foi muito legal mesmo trabalhar de uma forma lúdica a identificação das palavras e a análise da escrita. No terceiro dia, nós conversamos informalmente sobre a importância da escrita e da leitura em nossa vida. Destacamos alguns tipos de texto, como exemplo, o convite de casamento, a lista de presentes e várias outras situações que incluem a leitura e a escrita quando a gente fala em casamento. Através da lousa digital, as crianças puderam observar imagens de convites de casamento e, com o auxílio, eles confeccionaram os convites para o casamento da Dona Baratinha. Eles também construíram uma lista de presentes feita de recortes dos jornais e revistas velhos e fizeram um registro de desenho retratando a cena do casamento que foi escolhido como um final feliz para o conto da Dona Baratinha. Como para a socialização do estágio, a gente pensou em fazer uma exposição. Após as crianças terem concluído o trabalho, no final da sala, eu fiz um mural contando ali os desenhos do início, onde eles fizeram ali a história da Dona Baratinha. Depois, em sequência, eu coloquei o convite de casamento, a lista de presentes e, por último, as imagens do final feliz. A turma toda ficou muito alegre em ver os trabalhos expostos na sala de aula, pois não é um hábito comum. E os pais, eles têm acesso diariamente à sala, então eles estavam muito felizes que os pais iam poder estar olhando os desenhos e acompanhando o trabalho deles. Esse estágio, ele me trouxe uma experiência muito significante. Eu pude acompanhar de perto e vivenciar as práticas pedagógicas e a rotina escolar. Percebi também que as atividades lúdicas, elas favorecem muito o desenvolvimento tanto da linguagem oral e escrita, como também o desenvolvimento integral da criança. Através da ludicidade, a criança ela adquire novos conhecimentos, constrói novos significados e de uma forma muito prazerosa, sendo eficaz a aprendizagem da criança. Foi muito legal estar trabalhando com os pequenos e é muito gostoso acompanhar esse processo quando eles estão de alfabetização, que eles ainda estão ali no início, aprendendo a ler, juntando as sílabas, né? Alguns conseguem já só de olhar e ler a palavra como todo. Então é muito gostoso a gente poder estar acompanhando e participando, incentivando e vendo ali o desenvolvimento de cada um, pois cada criança ela segue ali a sua rotina ali, segue o seu tempo. Então, assim, nós como os futuros professores devemos respeitar o tempo de cada um
e trabalhar ativamente, incentivando para que a criança consiga construir essa aprendizagem de uma maneira prazerosa. Bom, é isso aí. Obrigada, pessoal. Um bom dia. E é isso. Diante, então, da apresentação da Vanessa, gostaria que a Leia nos colocasse mais um pouquinho, tanto sobre a apresentação da Vanessa, mas de uma forma geral, as suas palavras finais sobre o estágio supervisionado de educação infantil 2. Então, a Vanessa está nos escutando, então parabenizar a Vanessa, dizer que já havia ficado encantada com o seu trabalho, mas a sua fala agora trouxe uma riqueza vivida. E a gente pode pensar novamente, quando eu mencionei que o processo de alfabetização pode ser um modo diferenciado de fazer, e foi o que a Vanessa construiu, consolidou. Ela trabalhou com o gênero textual da literatura infantil. A partir da literatura infantil, ela trabalhou com as escritas, com a lista, com um convite de casamento, com a lista de presentes. E aí não esqueceu, que ficou muito bonito na sua fala, Vanessa, o olhar os tempos de aprendizado de cada criança, que cada um tem o seu momento. Então, essas são as preciosidades que a gente precisa trazer para a socialização, para a discussão dos demais e para as nossas reflexões. E aí, então, eu finalizaria agradecendo todos os estudantes que estiveram nesse semestre, nos estágios de educação infantil 1 e 2. Agradecer porque foi uma riqueza para mim, acredito que para vocês também, e é nesse ir e vir, nessa correção diária, nessa reflexão, nesse arruma projeto, reorganiza relatório, nesse olhar para as fotografias, é nisso que a gente vai se tornando docente. E é muito bom a gente lembrar que, embora alguns de vocês estejam começando, outros já tenham uma trajetória em sala de aula, eu já tenho também uma trajetória de quase 30 anos, as nossas experiências são significadas no momento em que a gente vive. Elas nos ajudam a pensar um pouco melhor, mas a vivência, a reflexão sobre a vivência e o olhar para as crianças e também para os outros sujeitos que são os adultos que convivem conosco na sala de aula, no cotidiano da educação infantil, na universidade, isso vai nos tornando todos os dias um professor. E é isso que eu desejo, que vocês se tornem cada dia mais professores e que realmente possam ajudar na construção, né, de uma educação aquela que a gente deseja, a nossa tão sonhada, em que todos tenham espaço de aprendizado. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Cris, e eu desejo também um bom dia a todos. Ok, então quero agradecer a professora Leia, também um agradecimento muito especial a Gisele e a Vanessa. A professora Leia, ela veio de outra cidade, então nós temos que agradecer a sua disponibilidade em acordar cedo, vir até aqui. E a Vanessa, né, e a Gisele, que aceitaram o desafio de gravar um vídeo. Foi a primeira experiência delas, gravando um vídeo para nos enviar. E nós já estamos nos organizando enquanto professoras para que todo semestre tenha o final da socialização seja assim, com o estudante falando, colocando o seu vídeo. Isso terá e nós alcançaremos novas interações. E agora, dando continuidade para o nosso seminário, que está sendo um momento de grande riqueza e formação,
tenho aqui a honra de apresentar a vocês. O que vamos agora tratar é do estágio dos anos iniciais do ensino fundamental 1, então mais voltado para a alfabetização. E nós temos aqui a professora Rosicler Schaeffer e a professora Maria Sirlene Pereira Schlickmann. São as nossas professoras de estágio dos anos iniciais, e ciclo de alfabetização. Esse momento fundamental, importantíssimo do ensino fundamental, e que eu gostaria então que a professora Rosicler falasse um pouquinho sobre esse momento do estágio, para então a gente dar seguimento. Professora Rosicler. Bom dia, olá a todos que estão nos assistindo, aos colegas aqui presentes. Então, esse estágio no ensino fundamental, no início do ensino fundamental, que vai trabalhar com a alfabetização, né, é um desafio também muito grande, porque a gente tem uma diversidade, mesmo nas mesmas cidades, né, que são alunos alfabetizados, né. Cada escola, cada espaço tem um entendimento diferente, né, mas nós considerando que o início do ensino fundamental é um momento de sistematização da linguagem escrita, é o momento de organizar esse aprendizado, garantir esse aprendizado, que hoje não é mais função só do primeiro ano, mas uma continuidade, né? O que eu estou sentindo que é um desafio para mim, orientando o estágio, é a questão de o aluno conseguir enxergar o que se passa naquela sala de aula de alfabetização. Que geralmente a gente pensa assim que o estágio é aquele momento que eu vou fazer a docência. Mas o momento da observação da sala de aula é muito importante. Só que aí entra uma questão, a observação não é uma prática vazia. Ela tem que estar fundamentada, né? E aí a gente vai conseguir enxergar, a gente só consegue enxergar aquilo que a gente conhece. Então, o que acontece muitas vezes é que vem um relatório parcial do estágio depois da observação, em que diz que as crianças da turma já estão todas alfabetizadas. E aí a gente observa, mas como é que você observou isso? Não, todas escrevem. Tá, então vamos planejar uma atividade de escrita já mais elaborada, né, para o período de docência, e a gente observa que as crianças, na verdade, não estavam alfabetizadas, estavam só copiando do quadro, né? E copiar não é a mesma coisa que escrever. Um outro desafio, olhar essa criança que está iniciando o ensino fundamental como criança, porque ainda eles estão numa faixa etária que aprendem com o lúdico, né, que precisam falar, a oralidade é a base para poder escrever, então eles têm que ter esse espaço de fala, né? Então, esse olhar teórico que a gente tem, e a gente tem uma frase que diz, né, eu só vejo o que eu sei, né, é importantíssimo para o estágio. Por isso que não dá para dizer que o estágio é o espaço da prática. Não, o estágio é o espaço da teoria prática, porque a nossa prática é fundamentada teoricamente, né? E aí eu queria destacar ainda uma questão de quando a gente observa essas crianças, então eu vou observar em relação àquele conteúdo que vai ser trabalhado na alfabetização, que já foi em outros tempos as letras, as sílabas, hoje é a linguagem escrita, né? Porque a gente tem trabalhado com letras e sílabas, mas precisa dar o salto para trabalhar com a linguagem escrita, que é muito mais do que as letras e sílabas, né? E a gente ainda está, parece que, engatinhando nisso na alfabetização, porque tem mais olhar em cima do livro didático do que da criança, em relação a essa linguagem escrita, né? Então, esses são os nossos desafios iniciais aí na observação do estágio. Obrigada, professora. A gente, mais uma vez, o momento de socialização é um momento de formação, um momento de trocas. E eu gostaria de apresentar a vocês, nós temos aqui no nosso estúdio 2 estudantes que estão presencialmente aqui, que é o Tiago Reginaldo e a Ana Flávia Barreiros. Muito obrigado, Tiago e Ana Flávia, que estão aqui com nós.
e que vão também partilhar um pouco da sua experiência. Inicialmente nós vamos pedir então para o Tiago apresentar a sua experiência, né, do estágio, e pode rodar, por favor, o vídeo do Tiago, PPT do Tiago. Tiago, é com você, pode falar. Então, quero agradecer o convite, né, estar aqui com todo mundo, podendo dividir essa experiência no campo de estágio, que para a gente é tão rica, né, como a professora bem falou, uma coisa que o Paulo Freire já insiste bastante nessa relação da prática e da teoria, né, que uma coisa está ligada à outra, então uma coisa influencia a outra, e a gente poder vivenciar isso no campo de estágio para a gente é super importante. Então, meu estágio ele foi no ciclo de alfabetização dos anos iniciais do fundamental, e foi num colégio aqui do município de Palhoça, que fica em Santa Catarina. Essa escola é o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, a gente chama carinhosamente de CAIC, e ela é uma das maiores escolas aqui do município da Palhoça, juntando a EJA, o ensino fundamental e a educação infantil, são quase 1.500 alunos, só no ensino fundamental são 976 alunos, então é bastante gente, e aí a escola funciona no período matutino e vespertino. A turma com que eu fiz estágio foi o primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, são crianças de 6 anos de idade, e as atividades ocorrem no período das 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Na minha docência, a partir da observação, como as professoras muito bem falaram, nos meus registros e no diagnóstico que eu fiz junto com as crianças, eu pude perceber, né, dentro do desenvolvimento da linguagem escrita delas, da linguagem oral, algumas possibilidades com que eu podia trabalhar, e eu dei continuidade também ao que a professora vinha trabalhando, que era a questão da convivência. E aí eu pensei a convivência num sentido um pouco mais amplo, né, como eu poderia ampliar o repertório das crianças a partir da convivência, pensando não somente na convivência que elas têm na relação das crianças umas com as outras e da relação das crianças com o professor e com a equipe, né, que trabalha na escola, mas eu pensei dessa questão da convivência das crianças para além das relações, ou seja, relações humanas e as relações que elas tinham no espaço da escola. Né, então, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, nesses meus dias de docência, eu resolvi trabalhar a partir da convivência uma série de conteúdos, né, e disciplinas que não fossem trabalhadas de maneira encaixotada, mas sempre interdisciplinar e sempre muito preocupado, né, que é uma das orientações da professora da disciplina, com a questão da disciplina de estágio, com a questão de sempre trabalhar com letramento e com alfabetização, né, permeando todas essas disciplinas. Então eu trabalhei com as crianças a questão da cartografia, e aí dentro da cartografia eu consegui trabalhar elementos da geografia, da matemática, da língua portuguesa, da filosofia, da história. E um dos dias, só volta o slide anterior, por favor. Um dos dias eu trabalho, meu primeiro dia de intervenção, eu trabalhei a questão da alteridade, ou seja, as crianças, a partir da prática pedagógica, a gente pensou a questão do outro, né? Como elas poderiam enxergar o outro, pensando já nesse início de convivência. Então, a partir disso, as crianças, elas tinham que conversar com o outro, e a partir dessa conversa que elas tinham com a outra criança, e também com o professor, elas criariam um diálogo e uma narrativa, e a partir dessa narrativa elas faziam os registros delas, ou seja, elas exercitavam a escrita espontânea. Pode passar para o próximo slide. No segundo dia de intervenção, e aí eu parti para a questão de trabalhar a convivência sobre o olhar da cartografia. E aí a gente pensou naquela cartografia, primeiramente aquela cartografia tradicional, que é a cartografia que está nos mapas, né? Então as crianças, a gente foi até a biblioteca, a gente visitou alguns mapas, elas puderam ver as representações de Mercator, né, que são as representações mais tradicionais que existem, e a partir disso a gente viu como que as coisas funcionavam, como as coisas se organizavam no mundo, e do mundo a gente partiu para a escola, e da escola a gente pensou do lugar onde elas vivem, né? Ou seja, o mapa nada mais foi do que um motivo para a gente poder discutir o espaço da escola. Então, a partir disso,
eu conversei com elas, como é que vocês enxergam essa escola? Né? Como é que é essa escola para vocês? Como é que é esse espaço? O que é significativo para vocês nesse espaço? Né? E elas representaram esse espaço a partir dessa conversa. E aí elas desenharam o mapa da escola, como elas enxergavam, e elas apontaram os lugares que tinham na escola, e a partir disso elas exercitaram a escrita de novo, a escrita espontânea. E foi muito bacana na atividade de cartografia, porque as crianças se ajudaram. Né? Então, algumas que sabiam escrever o nome de um determinado lugar, e algumas outras que tinham dificuldade, eu pedia para elas se ajudarem. E caso fosse uma dúvida da turma de escrever, por exemplo, a palavra ginásio, que algumas escreviam com Z, ou faltando alguma letra, eu ia lá no quadro e fazia intervenção com a turma toda, ou então, se era um problema pontual, eu ia diretamente lá com a criança ou com o aluno conversar. Pode passar. No terceiro dia de estágio, a gente continuou pensando nessa questão do espaço escolar, mas aí dentro do espaço da escola a gente começou. Então, no primeiro dia a gente pensou no outro, no segundo dia a gente pensou no espaço como lugar, e no terceiro dia a gente pensou no espaço do corpo, né? Esse espaço que eu me socializo com o outro, né? Que é o meu corpo. E a partir disso, numa das primeiras atividades, a gente fez uma atividade que a gente saiu da sala, né, que foi uma das coisas que a professora achou que seria desafiador, né, as crianças saírem da sala e elas iriam fazer muita bagunça no corredor da escola. Então, nessa primeira imagem, vocês conseguem ver elas se organizando, né, em filas, elas montaram as equipes com que elas queriam trabalhar, e a partir disso elas tiveram que fazer um desenho coletivo. E esse desenho coletivo teria que ser uma figura humana. Como é que acontecia isso? Cada criança ia lá e desenhava uma parte, passava a caneta para o próximo que desenhava uma parte. E no final, elas tinham uma representação não de uma figura que alguém desenhou, mas que aquele grupo desenhou. Né? Isso gerou uma série de discussões a partir daqueles desenhos, de representações de corpo, né, de partes do corpo, do que elas entendiam do corpo humano. Uma das outras atividades que a gente fez nesse dia foi a sucata humana, né, que a gente chamou de monstro da falta de comunicação. Ou seja, dividia a turma em grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho teriam que, a partir de sucatas, desenhar partes do corpo. E aí cada equipe ficou responsável por uma parte do corpo, né? E aí de novo a questão do letramento, né? Que a gente fez o desenho, a gente escreveu as partes do corpo no quadro, eu fiz uma lista, elas que foram no quadro escrever as palavras dessa lista, né? Então isso foi bem significativo para elas. E aí a partir dessa construção da sucata, a gente juntou cada parte do corpo que cada grupo havia feito. E aí isso foi legal para elas perceberem que quando uma equipe não conversa com a outra, surge esse boneco da falta de comunicação, né? Que uma parte fica diferente da outra. Pode partir para o próximo slide, por favor. E aí, o que eu pude entender nesse exercício de docência ali com os alunos do primeiro ano, né? Que tem apenas 6 anos. Eu pude perceber diversas manifestações, né? Nessa primeira imagem tem ali uma criança escrevendo no quadro, ou seja, eles sempre em processo de ação, né? Uma docência que é horizontal, né? Então eu estou ali com eles, né? Não estou ali para eles. Eu acho que isso é interessante e é bastante significativo. Ali na segunda imagem a gente percebe isso foi reiterado em vários momentos, as crianças se ajudando. Elas são proativas. O que eu percebi na observação é que, às vezes, a própria cultura escolar poda isso, da criança ir lá e ajudar a outra criança, né? E eu tentei fomentar isso. Pode passar, por favor, para o próximo. Bom, o que eu pude aprender, o quanto isso foi significativo para mim, esse estágio de docência. Primeiro, foi significativo porque as crianças têm um potencial enorme, né? E a gente está ali para instigá-las, né? Para dar situações significativas para elas, né? Então isso para mim foi importante. Outro ponto importante que eu aprendi, a questão do diagnóstico, né? Para perceber que as crianças, se elas estão só copiando ou se elas estão entendendo o que elas estão fazendo, né? Então esse diagnóstico que a gente fez durante a disciplina, de eu narrar um texto para elas terem que escrever a partir do que eu estava narrando, desde palavras muito simples até frases mais complexas, permitiu ver na minha observação como elas estavam, para eu poder exercitar a escrita espontânea com elas a partir disso. Pode passar o próximo slide. E aí, pensando na questão da alfabetização e do letramento, né? De uma alfabetização e um letramento que seja
em contexto, né? Pensando no contexto, nesse lugar que as crianças estão. Então, aí vocês conseguem ver pelas imagens as crianças trabalhando sempre coletivamente, né? E fazendo textos, né, coletivos e textos individuais que também têm a ajuda do outro. Pode passar o próximo slide. E aí eu trago algumas referências que eu utilizei no meu trabalho, né, de estágio, e é basicamente isso. Agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando essa experiência tão rica. Então é isso. Muito obrigado, Tiago. Agora nós já passamos então a palavra para a Ana Flávia também apresentar a sua experiência. Por favor, pode falar, querida. Bom dia a todos os professores que estão aqui. Bem, eu fiz também estágio agora no ciclo alfabetizador, conforme proposto pela escola. Foi o primeiro ano, né, do ensino fundamental, onde eu atuei e fiz a observação em meu estágio. A minha professora orientadora, ela está aqui presente, foi a professora Maria Silene. Pode passar. O meu campo de estágio foi a Escola de Educação Básica Municipal, Wilson Kleinbin, localizada aqui no meu município, né, de São José, no loteamento Lisboa. A turma que eu fiz o estágio, ela tinha 26 alunos. A escola, ela funciona em período integral, de manhã e à tarde, e à noite com um EJA. Pode passar. A turma, de modo geral, eles estavam todos em nível pré-silábico para silábico. Eles ainda não estavam alfabetizados, né? Então, eles trabalhavam com a reprodução. Era uma prática da professora, né? Só que junto com isso, era só um complemento, junto com isso ela tinha outras práticas para ensinar eles na alfabetização. Esse é um registro durante a minha observação do caderno das crianças, né, mostrando que eles estão nesse nível de silábico de pré-silábico para silábico. A professora, de modo geral, ela era bastante afetiva, assim, com esses alunos, né, que ainda eram crianças, né, considerado como crianças. Então isso era muito importante para eles, essa afetividade que ela tinha com eles. Ela tinha bastante paciência, né, ela explicava para eles várias vezes o mesmo conteúdo, até que todos entendessem aquilo que ela estava passando, né. Então isso funcionava, tanto que a turma, de modo geral, estava no mesmo nível. Pode passar. Esse é um registro que a gente fez no último dia, né, só para vocês terem uma visão, né, da turma. Eu, junto com eles, não estavam todos presentes, mas essa é a turma. Bem, então, depois da minha observação, eu preferi, assim, trabalhar com um tema gerador, né, que a gente estudou em outras disciplinas, que era proposto por Paulo Freire. Então, o tema gerador que eu escolhi foi o tempo, que era diferente do tempo, da previsão do tempo que eles conheciam. O tempo estava chuva, sol, era o tempo de passagem, né, o tempo controlado pelo relógio, que o tempo passa igual para todos, né, e para que eles entendessem melhor, né, o tempo de modo geral. Pode passar. Então, iniciando o meu estágio, eu comecei com uma história que era de A Caixinha de Guardar o Tempo, de Alessandra Roscoe. Ela tem um livro, né? Então, eu tirei o livro de dentro dessa caixinha e comecei a contar a história a partir da caixa, né? Dentro da caixa tinha alguns elementos que continham no livro, e também algumas atividades. Então, foi uma forma de contar a história diferente do que eles conheciam, né? Não era só com o livro, era com os elementos ali presentes, né? A caixa, dentro tinha pedra, tinha a flor. Então, todos os elementos que estavam no livro tinha na caixa. E também algumas atividades que depois eu ia aplicar com eles. Pode passar. Então, essa era alguma das atividades, né?
Uma delas, para poder validar o estágio, era a reprodução. Então, eu construí um pequeno texto, baseado também no tempo, né? E as atividades de caça-palavras e completar, que eles gostavam muito, que era uma coisa que a professora, assim, me orientou que dava certo. Então, era uma aplicação, né, no tema que eu tinha escolhido. E também, né, esse foi o auge do estágio, acho que uma das atividades mais legais, que era o bingo das letras. Era uma brincadeira que eles não conheciam, né, então é uma brincadeira diferente e que eles aprendem e brincando, né. Ela também estava na caixinha do livro, e para instigar eles eu fiz com uma premiação. Então, quem ganhasse, né, quem completasse a cartela, ia ganhar uma caixinha de lápis de cor. Né, a gente fez mais de uma rodada, porque surtiu um efeito assim, muito legal. Eles gostaram bastante dessa atividade. Pode passar. E também, baseado no tema, eu passei para eles um vídeo, que também era uma atividade que não era frequente, que a professora não passava para eles, mas o vídeo é um recurso muito importante. A gente também estudou em uma das disciplinas do curso, né, sobre a importância de usar os recursos, né, as mídias. Então, o vídeo que eu passei também era sobre o tempo, era o Pequeno Príncipe e o Planeta do Tempo. Eles gostaram muito, assim, surtiu bastante efeito. Pode passar. E depois disso a gente fez uma construção para socialização, tanto para os pais que iam buscar essas crianças na escola, quanto para os outros professores, para os colegas. A gente fez uma socialização daquilo que a gente tinha feito, né? Pode passar? Então, essa foi um cartaz que a gente construiu, né? Baseado também no filme, eles construíram um relógio, somente com os números inteiros, né, com as horas exatas, que seria o início ali, para depois a professora regente da turma dar continuidade e trabalhar com as horas quebradas, né. Então, a princípio, como eles não conheciam, a gente trabalhou com as horas inteiras, né. Então, ali a gente expôs tanto a reprodução quanto os reloginhos, também tinha partes do livro e um poema que a gente fez junto, escolheu junto, e a gente colocou nesse cartaz. Pode passar. Então, a prova de que o estágio e a prática do estágio deu certo foi a própria interação, né, dos alunos em comentarem o conteúdo, a professora ter gostado do conteúdo, a professora regente, ela poder dar continuidade àquilo que foi trabalhado, né, fazer parte do planejamento dela, né. Então, foi uma prática, assim, que a gente fez junto, né, não foi uma coisa que foi sozinha. Então, isso é uma prova de que deu certo. Pode passar. Então, eu pude relacionar nesse estágio a teoria com a prática. Então, nada do que a gente fez, né, foi sem fundamentação. Isso é muito importante, né, tudo ser relacionado à teoria com a prática. Pode passar. Pode passar. Essas são algumas referências que eu busquei. Algumas coisas eu peguei de ideias da internet, também estão referenciadas aí, e outras coisas que a gente estudou nas disciplinas do curso. E é isso. Obrigada. Quero, então, já agradecer a presença dos nossos ilustres estudantes aqui. Tê-los conosco é uma grande honra. E, professora Sirlene, diante disso, o que mais falar, né? Com a própria apresentação, com o que já percebemos que é possível alcançar a partir dessa relação do que estudam nas unidades de aprendizagem e o que a prática do estágio possibilita esse embate, esse
confrontamento. Eu peço então que a professora Sirlene também nos relate um pouquinho da sua experiência de estágio, o que você tem da percepção. Um bom dia, né? Dizer da satisfação de estar participando deste momento de culminância das nossas atividades, das nossas ações pedagógicas no decorrer desse semestre letivo. Eu quero dizer que eu estou orgulhosa dos nossos alunos, né, do Tiago, da Ana Flávia, que nós tivemos a oportunidade agora de ouvir a experiência desenvolvida num estágio supervisionado em alfabetização. Então, muito orgulhosa de vocês, emocionada. Parabéns, né? Acho que vocês conseguiram traduzir nesse momento para nós, né, a vivência, né, o processo de aprendizado que o estágio tem como um papel, né, que é esse momento de colocar o nosso aluno, né, no campo de estágio, na instituição educacional, né, de fazer o exercício de aprender a ser professor. E aprender a ser professor alfabetizador, que no meu entendimento tem, o desafio é muito maior. Né? Nós estamos diante, quando nós falamos de processo de alfabetização, nós estamos diante, né, de uma prática extremamente complexa. A formação do profissional alfabetizador é uma formação que exige dos nossos estudantes muito estudo, né, porque vai para além o alfabetizador precisa conhecer um pouquinho de todas as áreas da linguística para entender como a criança aprende a ler e a escrever, né, para entender do sistema de escrita alfabética, compreender o processo, compreender como as crianças aprendem, e o nosso desafio nesse momento, né, Cris e as minhas colegas, os nossos alunos, né, o semestre todo foi de reflexão, porque desde 2006 nós também vivemos uma nova realidade no ensino fundamental, que é a chegada das crianças de 6 anos. Ou seja, hoje o ensino fundamental tem 9 anos, nós vivemos o ciclo alfabetizador com 3 anos, e o desafio dos nossos estudantes, e aí acho que a experiência que a gente ouviu do Tiago, da Ana Flávia, contribuíram para mostrar assim que eles conseguiram materializar na prática pedagógica esse desafio, porque o planejamento no ciclo alfabetizador, ele precisará contemplar a especificidade da infância, né, porque a criança, quando chega no ensino fundamental, como já foi bem dito aqui, a professora Marileia ressaltou, nós ressaltamos, e o Tiago e a Ana Flávia trouxeram nas suas falas, né, ela não deixa de ser criança. E em muitos momentos, e aí os relatórios de observação que a gente, né, dos nossos alunos, quando eles vão a campo de estágio, é muito presente, né, vem o olhar do aluno, né, então a criança quando chega no ensino fundamental, ela parece que há um deslocamento, né, na minha tese eu trabalho isso, né, o deslocamento do conceito de criança para o conceito de aluno, e quando a gente fala no conceito, na criança, mas como aluno, na perspectiva do aluno, também a abordagem é outra. E acho que assim, as práticas que a gente teve a oportunidade de ver aqui, mostraram que os nossos estudantes estão olhando para a criança. Então eu fiquei muito feliz, né? E o planejamento, Cris, assim, contemplando os eixos da ludicidade, da brincadeira, das interações, e não esquecendo dos eixos da oralidade, da leitura e da escrita. E com isso, né, uma das coisas, quando eles me mandavam os planos e a gente devolvia e pedia assim, tá, agora sim, vamos olhar, não vamos esquecer que a gente está alfabetizando essas crianças. E se nós estamos alfabetizando, nós temos que ter uma ação de intervenção
para o processo de alfabetização. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai romper com as práticas tradicionais da memorização, da mecanização, da repetição, para avançar para a escrita espontânea, para deixar as crianças hipotetizarem, né, as suas escritas, para deixar elas também escreverem, né, ou seja, exercitar, né, desenvolver o exercício da autoria. Então, eu fico muito feliz, porque eu acho que o que eles apresentaram diz para a gente o quanto que eles se apropriaram, né, dessas reflexões e estão trazendo isso para a prática. Nós sabemos que esse é um desafio para a escola ainda, nós temos muito que caminhar nesse sentido. Nós acabamos de ver o resultado da Avaliação Nacional de Alfabetização, que nos trouxe um dado que nos preocupante, né, e que nos coloca muitos desafios para nós, enquanto agência formadora, enquanto formadores de professores e formadores de professores alfabetizadores, sobretudo. Né? Então, o nosso trabalho, ele sempre é voltado, né, para a perspectiva da alfabetização com letramento, né, do alfabetizar letrando. E para finalizar, né, devolver a palavra aqui para a Cris, né, dizer que o ciclo alfabetizador, ele tem um papel fundamental, né, que é trabalhar com a alfabetização. É importante que a gente possa, e como docente, né, a gente tem trabalhado isso com os nossos alunos, que nós tenhamos um parâmetro, né, sobre quais são os objetivos de aprendizagem a serem alcançados ao final do primeiro ano, ao final do segundo e ao final do terceiro ano. Né? Ou seja, a gente não pode ficar mais atribuindo responsabilidades de um ano para o outro, porque um não trabalhou, porque o outro não trabalhou. Senão se alfabetiza no primeiro ano, mas tem mais 2 anos. Não, no segundo ainda não está alfabetizado. Não, mas ainda tem mais um ano. Não, a gente sabe que o ciclo alfabetizador, esses 3 anos, eles não são por acaso. É porque o processo de alfabetização é complexo mesmo e exige um tempo maior. Então, nós, professores alfabetizadores, precisamos conhecer como as crianças aprendem, precisamos saber como planejar para a criança no processo de alfabetização, como desenvolver a intervenção, como organizar o ambiente alfabetizador, entender que vai para além da sala de aula, que todo o espaço, né, é alfabetizador, enfim, né, a gente poderia falar aqui muito tempo sobre isso, mas eu vou parando por aqui, tá? Obrigada, professora Sirlene. Realmente a alfabetização é um ponto alto, tanto da nossa formação, como também da prática. Eu lembro que em uma das interações, uma estagiária, mas que ela me colocava assim: professora, eu fui alfabetizada no Babebi Bobu, e hoje eu vejo, lendo os textos de pedagogia, o quanto eu tenho dificuldade de interpretação. E isso, então, é decisivo. Eu fui alfabetizada, então eu não fui uma criança que reprovei, etc., mas eu tenho dificuldade em interpretar, em colher significados e conceitos do que eu leio. E isso mostra a importância que tem esse ciclo alfabetizador como um acesso a uma linguagem que cria representações simbólicas. Porque a representação simbólica é o que dá acesso a conceitos, a significados. Então, eu posso ler um livro todo e simplesmente descodificar esse livro. O que a cópia, o que às vezes a alfabetização só da transferência, né, de fonema. E eu posso ler uma frase e essa frase me ampliar o mundo, ser uma frase que, após essa frase, eu acessei um outro significado que eu tinha sobre tal aspecto. E isso reflete, até politicamente, que o pouco investimento na educação, ele tem reflexos diretos na urna, né, na eleição. Não quero criar polêmica, mas infelizmente, a estrutura governamental hoje
ela nos coloca que a eleição é um momento decisivo para uma nação, mas que um povo que não tem condições de fazer leitura de mundo, por isso lá, quantos anos atrás, Paulo Freire já nos trazia a importância de ler o mundo, descodificar muito além do que está na palavra, e que isso transforma a alfabetização com significado, a alfabetização com capacidades de ler não só o que está escrito, mas o seu contexto, sua leitura de mundo, visão de sociedade, visão de homem. Não se alcança uma visão de sociedade, uma visão de homem, sem essa primeira interação com o mundo letrado. Mas a gente vai realmente longe. E para finalizar, quero que vocês filmem novamente os nossos 2 estudantes, o Tiago e a Ana Flávia. Queridos, muito obrigado. Vocês foram também convidados, aceitaram o nosso convite. Muito obrigado. Vocês não têm dimensão de quanto que nós aqui estamos felizes por ter vocês nos representando, e a gratidão de poder contar com vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco e se colocar ao vivo, que não é uma coisa fácil. A gente está aqui tentando transformar numa conversa, mas e também é um aprendizado. Se colocar aqui, se colocar no vídeo, é mais um aprendizado que a gente tem. E não é só na sala de aula, tanto lá no estágio, como a nossa sala do EVA, também tem os seus limites. E quando os estudantes aceitaram gravar vídeos, aceitaram aqui, eles também estavam trabalhando a sua formação. Uma formação porque hoje o mundo também nos pede, que é a comunicação, é a desenvoltura, que ninguém, acredito, não nasce com isso, é realmente uma prova. E o educador que precisa se colocar não só para os seus estudantes, para os seus alunos, mas também para os pais, para a comunidade escolar. Então, essa desenvoltura é uma formação contínua, sim, e que nós nos colocamos aqui como possibilidades, abrindo possibilidades para essa formação. Então, agradecer aqui a presença das professoras que participaram, a professora Rosicléia, a professora Sirlene, o Tiago e a Ana Flávia. E nós já vamos passar então para o próximo estágio, que é o estágio de anos iniciais do ensino fundamental 2, e agora com mais o quarto e o quinto ano. E esse é um momento também que é a hora, né? Se teve o ciclo de alfabetização, será que hoje ainda, com as provas que nós temos nacionais no quinto ano, que evidencia que a alfabetização não foi efetivada, não houve o sucesso, e temos prova, temos exames nacionais colocando isso, é também um desafio do quarto e do quinto ano, onde você já teria que ampliar outros aspectos de conhecimento do mundo, de outras relações, e muitas vezes ainda nos deparamos com a necessidade de terminar uma alfabetização. Então, todos os níveis, se a gente for pensar, todos os níveis, 0 a 3 anos, de 4 a 5, a alfabetização, de 4 e 5 anos, todos eles nos apresentam grandes desafios. Peço então que a professora Sirlene nos coloque um pouquinho sobre essa etapa de estágio, para depois então a gente também ter um acesso a um PPT de uma aluna. Por favor, Sirlene. Então, Cris, né, como você falou, no quarto e no quinto ano, os nossos desafios continuam, né? O processo de alfabetização, a gente entende que sim função, o ciclo alfabetizador tem a função de trabalhar o processo de sistematização, de alfabetização, da leitura e escrita. Agora, ele nunca termina, o processo de alfabetização não termina, né? A gente está se alfabetizando sempre. E nos anos finais do ensino fundamental,
né, nós continuamos trabalhando na perspectiva do letramento, né, então, nós visamos a superação também do paradigma de educação tradicional, das práticas, né, que trabalham com a memorização, com a reprodução, né, com a cópia, né, a orientação e o nosso estágio, né, tem como eixo, né, a gente orienta os alunos sempre assim, para ter como eixo o desenvolvimento da autoria, né, então, todo o estágio, o pedido é que se pense práticas de estágio que possam estar ancoradas, né, tendo o texto como eixo do planejamento, né, o texto e aí os gêneros textuais, né, por quê? Porque nós trabalhamos a partir da perspectiva, né, de que o processo de aprendizado da leitura e da escrita, da compreensão, vão se efetivar a partir do momento que os alunos também estão em contato com as práticas sociais de leitura e escrita. Então, se nós não fazemos circular no âmbito da sala de aula, né, da nossa instituição educacional, se os gêneros não estão presentes, como? Então, a gente sabe que o mundo é letrado, que eles vêm de um ambiente de letramento. Né, gostei muito na experiência apresentada, né, anteriormente, quando os nossos estudantes trouxeram os gêneros, por exemplo, que hoje circulam na mídia virtual. Né? Quando você traz, as crianças adoram filme, adoram documentário, estão assistindo desenho animado, estão na frente da televisão, e de repente esse material não vem para a sala de aula, a gente ainda fica preso no livro didático. Então, assim, a gente percebe isso, né, nos relatórios de observação, quando os nossos alunos vão a campo, né, trazem o diagnóstico, né, porque primeiro eles fazem o diagnóstico, entram em contato com essa realidade educacional, né, o olhar, aquilo que a professora Marileia e a professora Rosicler já destacaram aqui, né, que é fundamental no início do processo de estágio, porque nós também não trabalhamos desarticulados do processo que a escola vem trabalhando. Então, a gente vai lá, conhece, né, a escola, conhece o trabalho do professor, identifica qual é o momento de aprendizado e desenvolvimento que os alunos estão, e a partir das necessidades levantadas, desse diagnóstico, nós planejamos, então, um projeto, né, de intervenção pedagógica, um conteúdo que vai estar sendo também discutido com a escola, campo de estágio, né, e muitas vezes a escola nos deixa mais livres, né, para planejar, outras vezes ela nos dá o tema, né, e aí a gente já quer fazer também um agradecimento às instituições educacionais que nos recebem, né, nos dão todo o apoio, os supervisores de campo que acompanham os nossos estagiários, os professores, os alunos que nos acolhem, a gente percebe essa interação pelas fotos que eles trazem, né, que os estudantes trazem, o registro da vivência lá na sala de aula. Então, assim, uma riqueza muito grande a gente tem tido a oportunidade de vivenciar. E fica para nós o desafio, né? Então quando a gente vê os relatórios de observação. Agora nós vamos construir o nosso relatório o nosso projeto de intervenção, né? E esse projeto de intervenção, a gente dá alguns desafios para os alunos, como já falei anteriormente, né? Que a gente vai buscar trabalhar na perspectiva de desenvolver a autoria, né? A leitura e a escrita, a partir das práticas sociais, porque a gente entende, como você falou anteriormente, e aí o Paulo Freire já nos, né, o nosso saudoso Paulo Freire, né, eu acho que o texto, a importância do ato de ler, ele é fundamental para todos nós que trabalhamos com os anos iniciais, né, e enquanto estágio, quando Paulo Freire nos diz que a prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo, ele está nos dizendo que a nossa prática é praxe, né? É teoria e prática o tempo todo. Então, assim, olhar né, depois para os registros, para o resultado da nossa experiência, refletir sobre ela, replanejar, né, ver o momento seguinte,
são momentos muito ricos do processo de estágio. E é isso que a gente vive com os nossos alunos no processo, né, de estágio. Foi isso que a gente viveu durante todo esse processo nesse semestre e nos anos finais também, né? E o desafio é bastante grande, assim como no ciclo alfabetizador, porque as crianças não estão prontas, né? Inclusive, teve uma das alunas, quando eu li o relatório, aí eu até coloquei assim, mas esse é o problema, porque quarto ano, quinto ano, as crianças estavam na fase pré-silábica ainda, ela identifica. E ela me traz dados, mas as crianças estão... professor, eu também fiquei bastante surpresa, mas esse é o diagnóstico dos alunos da instituição educacional que eu pesquisei, assim, tá, né, que eu estou desenvolvendo meu estágio, assim, então tá, o nosso desafio é esse, é dar continuidade a partir daquilo que as crianças já sabem. Então nós vamos dar continuidade com o processo de alfabetização, vamos trazer o conteúdo, trabalhar com a oralidade, né, em termos de oralidade você consegue trabalhar o conteúdo e depois nós vamos caminhar com o processo de alfabetização a partir do nível em que elas se encontram. Exatamente, porque quando um estudante pensa, eu recebo às vezes, eu vou fazer o estágio tal, o que eu tenho que me preparar, como se já pudesse pensar uma docência, algo pronto antes, ou simplesmente ir na internet e baixar um plano, eu quero, antes de conhecer a realidade, já tenho a ideia que... Não é nada disso na prática. Quando a gente vai, e isso é a nossa orientação mesmo, só vai surgir algo quando eu preciso dar resposta para uma pergunta que me veio na observação. E então, cada estágio vai ser um estágio, cada vivência vai ser uma vivência. Posso encontrar um quarto ano, um quinto ano, onde a alfabetização já está em uma outra etapa, e aí sim eu posso ampliar, e etc., como eu posso fazer um estágio de quarto, quinto ano, como a professora falou, onde a realidade é que vai me posicionar, porque isso vai ser o nosso dia a dia de educador. O educador vai estar em diversos espaços, em diversas situações, e ele não pode sair de casa já pronto com uma lista de atividades que ele quer executar, ou um plano que faz em fevereiro para o ano todo, onde já tem o seu caderno, a sua apostila, e é só seguir a apostila. Essa praxis é que também dá significado, nos coloca como autores também do processo. Eu só sou autora do processo quando eu vivo esse processo continuamente. Quando eu sigo uma apostila, eu não sou mais autor, eu estou delegando para alguém quem criou a apostila, quem era o dono anterior desse caderno, ele vai ser o autor do processo. Eu sou uma mera, abre a página tal e essa vai ser a atividade. E isso também pode refletir com aquela sensação da educação em alguns momentos, que já não me sinto mais tão à vontade, a educação não era o meu lugar, eu não sei se é bem isso. Depende para onde que você colocou a sua autoria. Se foi uma autoria que você abraçou, e aí sim, não é o dar trabalho. Não penso que dá trabalho, dá significado. Delegar para alguém dá comodidade. E a comodidade, ela é um caminho que é um caminho para o vazio. Fica cômodo, eu sigo uma apostila, eu sigo alguns planos que eu baixo da internet, mas isso também daqui a pouco não vai mais me alimentar. Eu posso isso fazer por um tempo, depois isso não me alimenta mais. Mas pensar a prática, ir e voltar, pode ser uma professora com 30 anos e ainda com um olhar brilhando, falando de seus estudantes. Ainda pensando, eu sei pouco, eu quero mais. E isso mesmo é o que, se hoje a gente está se aposentando mais tarde, vamos combinar que cada vez mais a nossa aposentadoria, então que façamos uma trajetória rica, que nos coloque num trabalho. O trabalho hoje nos consome não só a maior parte do nosso tempo no dia a dia, como na nossa trajetória de vida toda. Então, ser educador hoje e ter isso, qual é o meu posicionamento? E no momento de formação você já faz esse posicionamento. Eu também trabalho com os meus estudantes, nossos estudantes, qual é
o caminho que você quer traçar. Se você faz durante a universidade, sempre deixa para a última hora. Se você sempre faz qualquer coisa e entrega, você já está decidindo que tipo de profissional você vai ser. Ali na sua formação você já está decidindo. E pode ser um profissional que também vai ser entregar tudo por última hora, não ler hoje o nosso ambiente virtual de aprendizagem, um ambiente com tantas interações. Nós temos vídeos, nós temos tantas possibilidades, e aí vai e lê o mínimo necessário para fazer a prova. Isso já está definindo a sua trajetória profissional. Então agora também é um momento no estágio, um momento nas unidades de aprendizagem, e tendo contato com os estudantes que fazem acontecer, a gente percebe o quanto que uma formação pode ser um direcionador para uma prática efetiva, uma prática com significado. A gente, quando começa a falar, parece que a gente quer, o encantamento de estar presente, etc. Sirlene, vamos acompanhar então o PPT da Marisa Weber Cardoso. Ela nos enviou o PPT, que trabalhou no Ensino Fundamental 2, e peço que a Sirlene também faça um comentário sobre o trabalho da Marisa. Então, ao apresentar o PPT da Marisa, né, sobre o estágio que ela desenvolveu, eu quero trazer das orientações que são centrais no planejamento também dos anos iniciais, seja ciclo alfabetizador ou anos finais do ensino fundamental, que é o trabalho interdisciplinar. Então, toda a proposta pedagógica a ser desenvolvida no estágio, ele tem que contemplar a interdisciplinaridade, né? Então, esse também é um outro eixo que a gente tem buscado contemplar e orientar os alunos no sentido de estar pensando, superando a fragmentação. Vamos... E a Marisa, ela desenvolveu então o seu estágio no município de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, né, numa escola de ensino fundamental e com o 5º ano. Essa escola, né, do município de São Leopoldo, e ela vai trabalhar com um tema bastante atual, né, que é a reciclagem do lixo, né? E aí ela busca, então, como objetivo geral, reconhecer a matéria, né, do lixo, né, como produto advindo dos recursos naturais, né, compreendendo a necessidade de aproveitamento, ou seja, objetivando a integração e a harmonização, né, entre, né, esse trabalho, né, com a qualidade de vida, né, do ser humano, né? E também o cuidado, né, com o meio ambiente. Para isso, ela vai desenvolver outros objetivos, né, que são, né, trabalhar com o processo de seleção e reciclagem do lixo, né, orgânico, né, selecionar o lixo, transformar o lixo em objetos úteis e conscientizar. Ela trabalha, né, com a questão da conscientização, mas a gente sabe, né, com a questão, né, de estar ampliando, né, os conhecimentos, né, junto aos estudantes, no sentido de que eles possam, né, também desenvolver os seus conhecimentos acerca dessa temática que é tão atual para nós, né. Foi um projeto interdisciplinar envolvendo as disciplinas de língua portuguesa, né, de matemática, geografia e de ciências, né. Depois, essa parte eu quero destacar, né, que é o que ela traz, né, e que a gente procura incentivar os nossos alunos a fazer, que é trabalhar o ensino com pesquisa, né, trabalhar com a investigação. Então, ir a campo, né, investigar, olhar para o nosso entorno, para a realidade do nosso entorno, trazer, né, vídeos, trazer subsídio teórico para discussão, para reflexão, né, então construir, elaborar as estratégias de aprendizagem
aprendizagem, né, também tendo o eixo da investigação como central, subsidiando a prática pedagógica, né, e aí a Marisa traz isso, né, para a sua ação docente, que foi bem interessante. A partir dali ela também trabalhou, claro, né, com aula expositiva, depois ela criou maquete, né, trabalhou em grupo, né, discussões, debates, elaboraram cartazes, né, e outros gêneros. Aí uns momentos, né, de criação, então, dos cartazes. Uma das coisas que aqui a Marisa traz, a gente pode ver nessas fotos, e também tivemos oportunidade de ver quando o Tiago e a Ana Flávia apresentaram, e que eu queria destacar, o trabalho em grupo com os nossos alunos, né? Se a gente for ver, né, as fotos, elas mostram isso, né? A organização do espaço, do ambiente de aprendizagem, que sai daquela lógica disciplinar, né? Que sai a carteira uma atrás da outra, o aluno um atrás do outro, que coloca esses sujeitos em interação, né? Aprendendo a partir né, da interação com os colegas. E nós sabemos que nós aprendemos com os diferentes, nós não aprendemos com os iguais. Então, esse momento é um momento muito rico de aprendizado. Então, pode... e ela coloca, né, então, o período de estágio como um momento importante para a sua formação enquanto acadêmica, enquanto aluna, e como um momento, então, de contribuição para o desenvolvimento do aprendizado das crianças. Aqui ela destaca, né, a importância de vivenciar a realidade da sala de aula, né, de numa outra perspectiva, né, agora como, né, além de observar, mas também como docente, fazendo a experiência do fazer docente, né, que coloca o aluno, o nosso estudante, também na posição do aprender a ser professor, né? E é uma outra experiência muito enriquecedora e necessária, né? A gente sabe que a gente vai, nós que somos professores já há mais tempo, a gente sabe que todos os semestres, embora as unidades de aprendizagem às vezes sejam as mesmas, mas nós nunca trabalhamos da mesma forma, né? O nosso planejamento sempre é diferente, a cada semestre a gente vai aprendendo, a gente vai modificando, a gente vai transformando, porque o aprendizado ele é contínuo, né? E nós aprendemos muito também com os nossos alunos. E a Marisa traz isso aqui, né? E traz também a questão do comprometimento profissional, que eu achei bem importante, né? Ou seja, a responsabilidade do professor quando está em sala de aula, né? E aí ela fecha, né, reforçando essa questão, né, da importância da formação para o seu desenvolvimento profissional, para a sua formação como docente. Aqui ela destaca a importância, né, do aprender e ensinar em diversas situações diante da sala de aula, dos alunos, dos professores, ou seja, essa questão da reflexão, né, da prática docente, né, e finaliza dizendo que ela entende que o exercício docente, da prática docente, requer muito profissionalismo, paciência, dedicação e empenho. A gente concorda com isso, eu acho que todos os alunos também colocaram, para nós todos, né, o aprendizado docente, a gente se constitui, né, como a professora Marileia falava anteriormente, né, nós nos constituímos docentes a cada dia. Né? Então, esse processo de interação professor-aluno também é um momento né, que nos dá sempre, né, o retorno, né? Nós vamos aprendendo, vamos nos constituindo docente a cada momento, assim como os nossos estudantes. Né? Então, eu gostaria só de finalizar, né, agradecendo muito, né, a todos, né, que nesse semestre estiveram conosco nessa vivência do estágio, né, os alunos diretamente com quem nós tivemos oportunidade de ter uma interação constante e muito
muito presente mesmo, porque o estágio ele é uma disciplina, ele é uma unidade de aprendizagem que nos coloca em presença constante com os alunos, né? Então, são muitas ADs, é muito relatório, eles têm que escrever bastante, estudar bastante, pesquisar, né? Refletir sobre os dados empíricos que trazem do campo de estágio, né? A partir das discussões teóricas. Então, nós sabemos que é uma unidade de aprendizagem bastante pesada, né? Mas, ao mesmo tempo, uma unidade de aprendizagem que nos deixa muito felizes com os resultados, né? E com as práticas, né, com o resultado do trabalho que os nossos alunos têm desenvolvidos. Então, a gente termina o semestre assim bastante feliz, né, e acho que o Paulo Freire foi muito feliz, né. Eu termino com um dos saberes, né, do último livro dele, Pedagogia da Autonomia, quando ele diz que um dos saberes necessários à prática educativa é acreditar que a mudança é possível. Assim que eu finalizo esse semestre, eu acredito que nós temos grandes desafios no processo educativo, em todos os níveis e âmbitos de ensino, mas nós acreditamos que a mudança é possível e é com esse, empenho, né, de todos, e é isso que nos move a cada dia, né? Então, muito obrigada, professora. Ó, lindas palavras. Então, gostaria de agradecer a professora Sirlene, que esteve aqui com nós, apresentando o Ensino Fundamental 2, e já vamos nos preparar para o último bloco, para finalizar. Nós já tivemos, então, anos iniciais, era 3, já tivemos anos iniciais 4, 5, e tivemos tanto o Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2, o Ensino Fundamental 1 com as crianças, agora então, estudantes do Ensino Fundamental do ciclo de alfabetização, e terminamos com o do 4º e 5 anos. E para finalizar, vamos então para um estágio muito importante, que é o estágio de gestão. Então, nós temos gestão dos espaços educativos, formais e não formais. Esse estágio possibilita a oportunidade do nosso estudante de entrar, fazer parte de uma organização que não só é escola. E temos aqui a professora Rosinete Costa Fernandes Cardoso, nossa professora de estágio. Bem-vinda, professora, muito obrigada por estar aqui. A professora, então, vai também pontuar alguns aspectos gerais desse estágio tão importante. É o último estágio do currículo da pedagogia, quando já passaram vários estágios, e que agora nós vamos passar a palavra para a professora Rosinete. Bom dia, professora Maria Cristina, bom dia a todos que estão acompanhando este momento tão especial do curso de Pedagogia da Unisul Virtual. Obrigada pela oportunidade de conversar sobre o estágio em gestão. Esse estágio que é responsável pelos processos que tem como responsabilidade efetivar a proposta pedagógica da escola. Acontece que nem sempre esses processos têm como resultado a efetivação da proposta pedagógica da escola. Por quê? O trabalho realizado, ele pode sofrer a interferência de muitos fatores, dentre eles as condições objetivas de trabalho, a formação continuada, o preparo dos gestores para desempenhar a sua função e até aquilo que os sujeitos pensam sobre a gestão, os conceitos que cada um carrega, sobre participação, sobre trabalho coletivo, sobre gestão democrática, sobre o próprio conceito de aprendizagem, de avaliação. Todos esses conceitos mobilizam, né, a atitude, o trabalho, o empenho de cada um na instituição. Então, esses fatores, eles podem se tornar, cada um deles, um eixo, né, a ser analisado de forma mais aprofundada, né, por cada um dos acadêmicos. Então, o estágio em gestão vai exigir do acadêmico esse olhar mais amplo sobre a instituição campo de estágio. É preciso
um olhar mais atento sobre os sujeitos envolvidos nos processos, as condições de trabalho, o preparo que cada um tem, e sobre, inclusive, há uma proposta pedagógica definida nessa instituição. Se há esta proposta definida, os sujeitos acontecem, como ela foi construída? Os sujeitos participaram, houve envolvimento de pais, de alunos, de todos os profissionais, e outros membros da comunidade escolar. Então é preciso sensibilidade para perceber como os processos de gestão se desenvolvem na instituição, campo de estágio, quem são os envolvidos, os resultados alcançados, se esses resultados são analisados, são pensados, porque o que está em jogo é a efetivação de uma proposta pedagógica, é a aprendizagem para todos, ou é a cidadania, como é o caso de instituições que atuam na educação não formal. Bom, não é diferente, esse estágio não vai ser diferente do estágio em educação infantil e ensino fundamental. Vai exigir também do estagiário, do acadêmico, que desenvolva um período de observação, onde ele vai exercitar a sua sensibilidade, vai fazer os registros da rotina do gestor, os processos que ele acompanhou neste período, ele vai escutar os sujeitos, o que tem o gestor a falar sobre seu trabalho, quais as dificuldades que encontra, quais as alternativas que tem empreendido para enfrentar os problemas, que a instituição apresenta. Então, ele também vai vai ter o seu período de observação e os registros daquilo que a realidade aponta. E eu gosto bastante de frisar, eu considero um dos momentos mais importantes deste estágio, o período de observação. É quando eu discuto e problematizo muito com os alunos aquilo que eles viram. Muitas vezes, uma situação apontada, ela merece ser aprofundada. Aquilo que aparentemente é o problema, ele não é. Ele é apenas uma pequena manifestação de um problema maior. É preciso aprofundar, é preciso problematizar e, acima de tudo, um momento de análise. Analisar aquela situação identificada com base nos estudos feitos, nas disciplinas, especialmente de organização e gestão da educação, em 2 e no próprio estágio, porque são propostos sempre textos para estudo, as webs conferências, a AD1, onde se faz uma análise muito interessante da área da gestão. Então, é preciso analisar os dados que foram identificados, para desta análise poder, então, indicar, bom, qual vai ser o foco do meu estágio. Eu peço também sempre aos acadêmicos que discutam esse eixo com o supervisor do estágio. É preciso respeitar o contexto onde o estágio está sendo realizado. Existem condições que vão ser importantes para a efetivação do plano de intervenção. Porque apontado o eixo, o aluno vai pensar e vai propor em um plano de intervenção. Esse plano de intervenção, ele pode ter como alternativa soluções e saídas para problemas, e isso vai acontecer de forma mais imediata, ou então o plano de intervenção é o momento em que o acadêmico, ele problematiza junto com os membros, os sujeitos daquela instituição, uma situação que não era foco de atenção, que era preciso que os profissionais, os sujeitos que fazem parte da instituição, pensassem sobre aquela problemática e, juntos, fizessem o exercício de pensar em alternativas. Os temas que surgem a partir de estágio em gestão, eles se relacionam a 3 grandes dimensões da gestão. Administrativa, pedagógica ou comunitária. Então, eu tenho recebido e tenho discutido junto e acompanhado trabalhos acadêmicos que têm como temática, em especial, o PPP. Essa proposta pedagógica, ela existe, ela é de conhecimento da comunidade, aquilo que se desenvolve na instituição campo de estágio, encontra respaldo na proposta pedagógica, ou ainda, aquilo que está previsto na proposta pedagógica da escola, se materializa em processos no dia a dia da escola. Então, essas temáticas têm sido bastante interessantes para serem discutidas. A gestão democrática, qual o envolvimento dos sujeitos na gestão da escola, qual o espaço de protagonismo de alunos, de pais,
e de professores. A questão financeira tem surgido também, e foi bastante interessante acompanhar um trabalho de uma aluna, de acompanhar o avanço, né, que ela faz dessa análise. Se a princípio, né, o problema da escola é para pagar contas, mas esse é um problema da escola, é uma escola pública, quem é o mantenedor dessa escola? E o direito à educação? Né? Como se configura em um contexto em que a escola, né, tem alguns problemas financeiros. Então, são temáticas bastante interessantes também. Destaco também alunos que escolhem como instituição campo de estágio as instituições que atuam na educação não formal. E quantas reflexões significativas têm sido feitas sobre grupos que têm dificuldades, que enfrentam obstáculos para alcançar a cidadania. Grupos que estão à margem de tantos direitos sociais e, dentre eles, a educação. Então, destaco também alunos que têm ousado, né, pensar em alternativas para a educação não formal. Não é à toa que o estágio de gestão, ele finaliza esse momento de formação, teoria e prática, porque ele é um macro da aprendizagem mesmo. Você, quando entra numa escola, ou até numa instituição de educação infantil, ou um espaço educativo, também não formal, é visível o acolhimento, é visível se aquele espaço é um espaço organizado, um espaço pensado para os seus sujeitos, e pensado, refletido, e isso também é o que nós vamos nos colocar como pedagogos, como um agente que faz parte disso. Nós não podemos pensar, eu gosto da alfabetização, eu vou ser uma alfabetizadora. Então a gestão não me faz parte. Não, você é gestor também. Em qualquer espaço que você tenha uma atuação como professor, como educador, o seu aspecto gestor, ele vai participar, porque é uma participação de ida e volta. Eu não dou conta da aprendizagem dos estudantes, das crianças, só no meu âmbito, da minha turminha. É muito pequeno pensar assim. É preciso pensar uma comunidade, esse espaço tem tal... ser um espaço receptivo, um espaço que me dê condições. E isso é a gestão, é uma conquista. Ontem eu visitei uma escola pública aqui próximo e me chamou muito a atenção. Um espaço, não tinha nenhum gestor naquele momento. Eu estava num momento que não era o momento, mas eu me senti acolhida, eu senti o quanto que aquela escola é cuidada, o quanto que os profissionais de gestão, junto com os professores, porque isso reflete no espaço, isso reflete nos encaminhamentos, a escola é aberta para a comunidade, a escola é um local que colabora com o desenvolvimento global daquela comunidade, das mães, dos pais, dos trabalhadores, etc. E é isso. Nós gostaríamos então de pedir que rodasse o PPT da Elisandra, que a professora Rosinete vai apresentar. Por favor, então, vamos rodar. Bom, no momento do período de observação, o acadêmico, né, após esse olhar amplo sobre o funcionamento da instituição, ele vai identificar e vai fazer a escolha de uma situação problema ou de uma situação ou de uma experiência exitosa, que foi o caso da Elisandra. Né? Agradeço a Elisandra por me confiar a apresentação do seu estágio. A Elisandra escolheu trabalhar, pode passar, sobre as estratégias que esta unidade utiliza para acolher a comunidade. Esta escola fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pode passar. O campo de análise escolhido, então, pela Elisandra, foram as estratégias previstas no PPP e desenvolvidas para aproximar a escola da comunidade. O que a Elisandra percebeu no período de coleta de dados? Que a escola, né, tinha uma prática bastante significativa, né, quanto ao relacionamento com a comunidade. Isso lhe chamou a atenção.
Quando essa problemática é apontada por tantas escolas e outras instituições, como é difícil, né, atrair os pais, a comunidade para participar do trabalho, ela percebeu que essa escola tem uma trajetória bastante significativa e escolheu então como foco de seu trabalho. Só um momentinho, já voltamos. Caiu então a nossa... A gente pode continuar então? Ok. Pode falar do que você... Então, a Elisandra, ela teve como objetivo principal do seu trabalho socializar, né, dar visibilidade aos processos empreendidos pela escola para aproximar, né, a comunidade, os pais, do trabalho educativo. Dentre os objetivos específicos, ela propôs uma estratégia bastante interessante, né, que foi a pesquisa. Então, para dar conta desse objetivo geral, ela pensou em desenvolver uma pesquisa com uma amostra de professores e de pais e pesquisar no PPP. Essa pesquisa, né, a pergunta era a seguinte, né? Só um momentinho. Então, ela pretendeu, né, para conseguir construir, né, e socializar essa prática da escola em relação à participação da comunidade, ela pensou em desenvolver uma pesquisa com pais e professores, buscando verificar como é feita a integração escola-família no Colégio Nova Geração. Investigar o ponto de vista dos pais sobre os eventos realizados pelo colégio e identificar o que está previsto no PPP sobre a integração com as famílias. Ela escolheu, né, optou por uma amostra de 5 pais, de alunos e 5 professores, né, questionando quais eventos eles consideravam, né, mais interessantes para participar, de quais eles participavam, se eles tinham sugestões sobre novos eventos. Né. A compilação e a análise dos dados foram socializados com os coordenadores da escola pela estagiária. Quer dizer, era um momento em que a estagiária, né, dava esse feedback para a escola. Bom, isso que a escola tem feito para pais e para professores, né, tem potencial ou então carece de alguma mudança. Como conclusão, né, ela percebeu, né, que os pais e professores consideram bons ou excelentes os processos de integração do colégio com a comunidade. O resultado ainda apontou as datas comemorativas como o maior meio de integração da escola com as famílias. E ela considera que mesmo que a amostra, né, tenha sido um número reduzido, mas reflete uma realidade da escola, da instituição. Ela, aluna, né, e eu concordo com ela, os objetivos traçados foram alcançados, né. Ela considerou que a experiência do estágio em gestão, né, foi bastante profícua, né, porque ela teve a oportunidade de conhecer, né, sobre o funcionamento da escola e, a partir disso, né, projetar o sujeito educador, né, como as colegas já disseram, né, que o sujeito, o professor e também o sujeito, o gestor, ele vai se formar, né, nesse processo de estágio, de trabalho, né, vão definindo o seu perfil. Está aparecendo todo mundo? Então, chegamos agora no momento final do nosso seminário. Peço então que a tela se abra toda para que a gente veja aqui todos os envolvidos. Pode colocar a tela cheia. Isso. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer todos aqui presentes, professora Sirlene, professora Marileia, professora Rosiclé, o Tiago, a Ana, a Flávia, a professora Rosinete. E para fechar, porque nós imaginávamos fazer um seminário de 1 hora, e com tantas intervenções, com tantas falas maravilhosas, alcançamos 2 horas de seminário. Mas cada minuto muito bem aproveitado. Quero dizer que estamos muito felizes com tudo. Eu vou terminar com uma fala de um educador já citado
E nós não tínhamos combinado de falar sobre esse educador, mas Paulo Freire fala o seguinte: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E é isso, nós gostaríamos de agradecer a presença de quem está nos assistindo, agradecer todas as presenças e dizer o seguinte, que são experiências como essa que nós vivemos hoje com esse seminário que nos promovem, que nos possibilitam essa alegria de fazer parte da formação de vocês. Muito obrigado pelas experiências que vocês colocaram, obrigado por todos aqui. E